A Netflix lançou uma série de animação nova criada pelo Matt Groening, o mesmo cara que é responsável por Simpsons e Futurama. E só de assistir o trailer já dá pra perceber que essa nova série faz parte da família. O humor ácido, o tipo de traço, o design dos personagens, tá tudo lá. E assim, o trio faz bastante sentido, já que Simpsons representa o nosso presente, Futurama representa o nosso futuro e agora vem a Desencanto para representar o passado. Nesse vídeo você vai entender melhor como essas séries se conectam, vai visitar referências escondidas e conhecer coisas que diferenciam o lançamento Desencanto das suas irmãs mais velhas. Eu sou o Rolandinho e seja bem-vindo a mais um vídeo do Pipocando. Nessa nova série a gente conhece a Bean, que é uma princesa medieval que contraria totalmente o estereótipo e ao invés de viver aquela vida de classe, casamentos arranjados, sai em busca de uma vida de bebedeira, de aventuras, de promiscuidade, é uma mina muito louca. E logo ela conhece os seus dois parceiros de aventura. Um é um elfo que chama Elfo e que abandona sua terra de pura alegria, o seu reino encantado dos elfos, para viver no mundo miserável e desgracento dos seres humanos. Well, I like war, but I wouldn't say I love it. E o outro é o Lucy, que é um capeta, é um demônio cramunhão que vai influenciar a Bean a fazer todo tipo de coisa ruim. If you get nervous, just look into my eye. A série traz uma perspectiva feminina muito diferente, com uma protagonista que não é estereotipada nem pro lado da princesa e nem pra menina desconstruidona e inconsequente. Ela tá no meio termo que é muito interessante de enxergar. A série também fala sobre se encaixar numa sociedade problemática, os desafios de você ter uma conduta correta dentro de um mundo corrompido. Ela também discute classes sociais e sistema econômico, críticas à manipulação televisiva e o entretenimento e a relativização do certo e do errado. O que essa série faz é se passar num tempo diferente do nosso, poder mostrar cenas e situações que teoricamente são medievais para fazer uma referência a coisas que acontecem até hoje na nossa sociedade. Why are you throwing trash out your window? This isn't a window, this is our trash hole. We're far too poor for windows. We only just got a door when the horse ate the wall. Step around and come in. E é claro que essa nova série tem muitas conexões e coisas parecidas com as séries anteriores do Matt Groening. Mas antes de falar disso, vamos destacar as coisas que fazem dessa série uma série diferente das anteriores. Uma das diferenças mais claras é que Simpsons tem tramas fechadas, que começam e terminam no mesmo episódio, e isso é diferente aqui em Desencanto, que tem uma linha narrativa mais clara e que progride com o passar dos episódios, e os acontecimentos costumam gerar consequências para a história seguinte. Inclusive, alguns já terminam com ganchos para chamar sua atenção e fazer você assistir o próximo. E isso acontece principalmente por causa do formato de distribuição dessas séries, que é bem diferente. Os Simpsons e Futurama foram séries já pensadas para canais de televisão, com uma distribuição semanal de episódios inéditos. Já Desencanto é um autêntico produto do formato Netflix. Como os episódios saem todos de uma vez, é muito mais fácil para o público assistir menos episódios de uma vez só do que muitos episódios e acabar desistindo na metade. Outra diferença é o tempo dos episódios. Já que Desencanto não precisa cumprir aqueles intervalos de uma programação de televisão, como Simpsons faz, tendo apenas 22 minutos, aqui a equipe do Matt Groening teve liberdade para colocar o tempo de episódio que for preciso. E é por isso que o primeiro episódio de Desencanto tem mais de 30 minutos e todos os episódios extrapolam esses 22 minutos que os Simpsons precisa respeitar na televisão. Apesar de ter semelhanças, o humor também é diferente dos Simpsons aqui em Desencanto. Simpsons tem muitas piadas focadas no público norte-americano, falando do contexto deles e do país deles, além de fazer muitas piadas políticas e referências a coisas que estão acontecendo nesse contexto mundial da política. Já a série Desencanto vai por um caminho de fazer um humor mais abrangente. As brincadeiras são com coisas cotidianas e as críticas são mais gerais. You're only 9 years old, just a year from retirement. She had a job? I'm a midwife. Excuse me for a moment. If you can cry, you can work. O ritmo das séries também é muito diferente. Simpsons tem uma marca registrada, que é uma piada atrás da outra, um ritmo bem mais ágil. Já Desencanto vai mais devagar no passo, tem várias piadas, mas elas estão mais espaçadas, eles tomam mais tempo para desenvolver a narrativa. Desencanto, apesar de conter ali as suas críticas sociais, é uma série mais de aventura, mais aventuresca, igual a Futurama também em comparação a Simpsons, que é muito mais filosófica. Os episódios são sempre sobre críticas sociais ou fazendo alguma analogia. A série Desencanto foca muito no trio principal, a Bean, o Lucy e o Elfo,
Quem assiste Simpsons sabe que apesar da família Simpsons ter um destaque maior na série, tem vários episódios sobre outros personagens. Outra diferença muito grande, que inclusive foi comentada pelos criadores em entrevistas, é que a narração é diferente aqui em Desencanto. Nos Simpsons, o estilo de narração, ele é mais caricato, é pra fazer aqueles personagens que não são muito críveis. Aqui, em Desencanto, eles optaram por fazer personagens que narram de uma forma mais natural, quase como nos filmes e no teatro, para que você acredite mais nos personagens e o humor não fique no jeito que os personagens falam, no estilo da voz. E é por isso, inclusive, que a dublagem brasileira de Desencanto dividiu opiniões e foi muito criticada. Eles mudaram um pouco o tom dessas dublagens aqui em português e também colocaram diversas piadas que não estão no roteiro original. Beijos, bebê! Demônios machistas não passarão! Se vocês quiserem mais detalhes sobre isso, um vídeo só falando sobre essa dublagem, comenta aqui embaixo. Ok, eu espero ter te convencido que Desencanto não é uma cópia barata das outras séries do Matt Groening. Mas agora, vamos falar aqui das semelhanças, as coisas que são parecidas com as séries anteriores desse cara. A primeira coisa que chama atenção por ser muito semelhante são os traços e a modelagem dos personagens. Isso inclusive levantou hipóteses na internet sobre pequenas referências que estariam escondidas na série, como um elfo que é muito parecido com a Lisa. Apesar disso, essas semelhanças acontecem justamente porque o estilo gráfico é parecido, e a gente não tem nenhum motivo ou evidência para dizer que essas coincidências são referências. Agora vem uma daquelas teorias malucas da conspiração. O elfo, personagem do Desencanto, pode ter sido inspirado ou ser uma referência direta ao Bart. Se liga. Assim como os Simpsons criam um contraste entre a suposta pureza e ingenuidade da infância e os atos do Bart, que são muito absurdos, Desencanto cria esse mesmo contraste apresentando um elfo que cansou de ser puro e feliz e decide sair pelo mundo atrás de sofrimento e de miséria, passando inclusive a adquirir hábitos horríveis como mentir, roubar e até matar. Talvez o fato das roupas e a fisionomia dos dois personagens serem muito parecidas seja aí uma pista dos criadores. Outro detalhe interessante é que assim como o Bart lá nos Simpsons, o elfo sofre todo tipo de violência verbal e até física. I told you elves are too light to hang. The last guy we hanged died of old age. Fine, stab him! Outra semelhança que os fãs mesmo de Simpsons vão sentir ao assistir os episódios de Desencanto é a estrutura de cada um dos episódios. Lá nos Simpsons, normalmente um acontecimento qualquer leva os nossos personagens a entrarem num conflito e a partir desse conflito a narrativa se desenvolve e aí assim segue cada um dos episódios. Em Desencanto é bem parecido o que acontece. Tem um exemplo muito legal. No começo de um dos episódios, os personagens entram numa espécie de sauna que tem uma erva alucinógena no ar. Aí eles ficam um pouco chapados e a partir disso o elfo acaba meio que se declarando pra Bean. E aí ao ser confrontado por causa disso, ele inventa uma namorada imaginária que ele teria hipoteticamente e a partir dessa declaração que toda a treta do episódio se constrói. Assim como nos Simpsons, os personagens, apesar de carregarem arquétipos, ou seja, caberem naquelas caixinhas que a gente já tem preconcebido aqui na nossa cabeça, do pai desleixado, da mãe ultra protetora, do filho loucão, eles sempre são coisas a mais, eles nunca são uma coisa só. Por exemplo, o Lucy, ele é o demônio, né? Ele é o mal, só que muitas vezes ele ajuda ali os seus amigos. Ou o Homer lá em Simpsons, que é um pai desleixado e totalmente desconectado com a paternidade, mas que muitas vezes ajuda os seus filhos e é um pai protetor, carinhoso e muito legal. E a principal semelhança entre todas as séries do Matt Groening é justamente usar cenários fictícios para falar de coisas que estão acontecendo na nossa sociedade. E isso ele faz com uma maestria muito legal e tá presente aqui na nova Desencanto. An elf with a human girl? That ain't right. Já que a gente está falando sobre conexões entre essas séries, vamos destacar algumas referências e no final do vídeo a gente vai destacar especialmente uma que talvez mostre que Futurama e Desencanto estão conectadas de fato. Será? Assiste até o final. Em Desencanto a gente vê uma coruja que tem 3 olhos, além do primeiro-ministro lá do reino de Desencanto. E isso faz a gente lembrar do peixe Blink, lá dos Simpsons, que aparece de vez em quando em alguns episódios. E tem 3 olhos justamente por causa da radiação lá do lago. Já no primeiro episódio, enquanto os personagens estão fugindo, aparece lá no fundo uma nave que parece pertencer ao universo de Futurama. A gente falou sobre a semelhança dos traços e do modelo dos personagens, mas existe um momento aqui em Desencanto que realmente parece
parece que uma peruca é uma referência ao cabelo do Fry lá de Futurama. A gente pode ver pelo menos duas referências mais claras a Game of Thrones, tirando todo o universo medieval, que obviamente vai ter semelhanças. A primeira é o Trono de Ferro, que obviamente é uma referência muito clara, e a outra referência é a própria Bean, que é a protagonista aqui, que é muito parecida no seu visual com a Daenerys, que é a Rainha dos Dragões. Tem também uma fada que parece fazer uma brincadeira com a Sininho de Peter Pan, porque tem roupa verde, cabelo loiro, então é muito parecida. No segundo episódio, a tripulação do navio da despedida de solteiro acredita ter sido atacada pelos Borks, que é uma referência muito clara aos orcs lá de Senhor dos Anéis. Depois eles descobrem que os monstros, na verdade, são os Bozeks, que é o mesmo nome de uma raça draconiana do RPG Dungeons and Dragons. The head of the Bork Admiral. That's not a Bork, it's a Bozak. They're our closest allies. Then let this be a warning to your other allies. Agora a gente vai falar da referência mais obscura. Enquanto os Simpsons não tem uma conexão tão íntima assim com essa nova Desencanto, Futurama parece ter e parece inclusive pertencer ao mesmo universo. Será? No 10º episódio, o Lucy usa uma bola de cristal para mostrar para o Rei Zog alguns eventos passados. E eis que no meio dessas imagens surgiu uma do Fry, do Bender e do Professor em uma espaçonave. E isso fez com que a internet levantasse diversas hipóteses sobre as conexões dessas séries. Uma mais profunda diz que talvez Futurama seja o passado de Desencanto. Talvez o mundo tivesse passado por uma espécie de apocalipse e aí a gente voltou à era medieval. Isso explicaria a existência de criaturas mágicas que não fazem parte da Idade Média como a gente conhece. E também explica aquela nave que aparece no fundo de uma cena lá do primeiro episódio. Só que isso parece ser meio furada. Descobriram que essa nave que aparece nas imagens de Futurama é uma máquina do tempo, então por isso essa nave estaria numa imagem que aconteceu no meio da era medieval. E a terceira possibilidade é que na verdade tudo isso não passa de uma brincadeira, um easter egg deixado pelos criadores para fazer uma referência a Futurama. Seja como for, Desencanto é uma série muito legal com coisas novas. Você já assistiu? Gostou? Então deixa um comentário aqui embaixo, um like nesse vídeo e a gente se vê no próximo episódio do Pipocando. Valeu!